Gente do céu, se o Oda terminou o ano e aí eu pensei que ia ter uma certa calmaria, ele falou assim, não vai ter calmaria nenhuma, vou meter logo um Barba Negra aqui, vou meter a Boa Hancock, vou meter o Silvers Rayleigh e aí vocês vão ver o Vucu Vucu que eu vou fazer nessa obra, com até mesmo o sequestro do Kobe. Gente do céu, eu não acredito como o mangá de One Piece ele consegue me hypar de uma hora pra outra, quando eu pensava assim, não, agora não vai mais melhorar o negócio, vai demorar pra engatar de novo, né? O Oda falava filhão, aqui é o Oda, papai. Aqui nós anima todo mundo. Bora comentar sobre mais esse capítulo de One Piece, o capítulo 1059. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de One Piece. Já agradeço para todo mundo que tá deixando o like, que tá deixando o dislike, que tá compartilhando, tá comentando e principalmente também que está se inscrevendo. Agradeço de coração porque eu sei que a maioria das pessoas costuma ver só os canais maiores, né? Como o Bruno Bandeira, Mangaque, o Matheus Oblu agora não tá sendo tão visto. Mas também temos os Chapéus de Palha, que são conteúdos muito legais também. Então quem tá aqui junto comigo, eu já agradeço de coração. Começando esse capítulo com a história de capa, onde finalmente o Caesar utilizou o seu poder de uma forma muito melhor do que ele utilizou nos capítulos de Punk Hazard. Ele utilizou ali para fazer um gásinho meio alucinógeno, meio muito doido, pro Katakuri e o Oven se baterem e com isso a Germa fugir. Gente, embora o Katakuri seja jogado de lado totalmente, tipo, nossa, foi mostrado como um cara mó imponente, o Luffy foi lá, derrotou ele, tipo, na força do roteiro mesmo, que se você for dizer de verdade, parece que o Katakuri que ia vencer aquela batalha, né? Então agora o Katakuri sendo enganado pelo Caesar, eu achei meio... Mas tudo bem, a gente releva, até porque, né, fazer o quê? Os irmãos do Sanji tinham que sobreviver de alguma forma. E bom, começando o capítulo de fato, o Marco está perto ali da ilha do Barba Branca, onde ele nasceu e tudo, que ele estava cuidando ali das pessoas, e o Shanks e a sua tripulação deu uma carona ali pro Marco. Nesse momento, pelo que muitos dizem, talvez o Marco encontre a sua terra arrasada. Pela própria marinha, talvez, ou até pelo próprio Edward Weevil. Por quê? Porque capítulos pra trás, em uma das histórias de capa, se eu não tô enganado, não lembro exatamente onde que foi, mas o Edward Weevil parecia estar nessa terra, quando chegou a marinha para o prender. Se a marinha o prendeu ou não, o que aconteceu, a gente ainda não sabe. Porém, e se ele chegou lá e ele deu ali uma certa causada em todo mundo e o Marco vai ficar sabendo agora? Porque aí ele vai meio que se arrepender de ter saído da Ilha Sphinx para poder ir para Wano. Então fica essa dúvida aí, ele dá uma zoada ali com o Shanks, né? O Shanks convida mais uma vez ele para participar do bando dele, porém ele fala que já tá velho de pirata e ele só quer ficar cuidando uma vida tranquila, assim como o Barba Branca queria, né? Na verdade o que ele queria de verdade era sempre uma família, ter uma tripulação e tudo, como se fossem todos uma família, viver em paz. Na verdade o Barba Branca era muito pacífico. E bom, voltando um pouco no tempo, nós vamos ter a despedida do Marco e também da Yamato com o Luffy, e aí sim é explicado pra gente de fato a conversa que ela teve com o Luffy, dizendo que, pô, eu vou ficar aqui pra cuidar de Wano, porque você sabe, o Momonosuke ainda não é páreo pra todo mundo, tem os samurais aqui, mas eles não são, tipo, os grandes samurais na coisa toda, eles são muito fortes, mas ainda assim, tipo, a Yamato, querendo ou não, ela é a mais forte ali que temos em Wano. Então ela vai servir pra proteger, e aí fica, de fato, explicado por que ela não foi pro bando. Eu até gostei que o Luffy, ele se sentiu incomodado, falou, pô, eu queria que você tivesse vindo. Só que ele também ficaria preocupado com o Wano se viesse outro marinheiro, se a marinha tentasse invadir, ou então se algum pirata chegasse lá em Wano. Então a Yamato vai servir pra proteger, assim como a Akuma no Mi dela se refere a um animal que é dito como um guardião ali, né? Então, bom, faz nexo, eu acho que... eu já engoli, né, que ela não ia entrar no bando, mas o que eu mais gostei foi que ela pegou assim, poxa, eu queria muito entrar no bando, tô muito animada pra entrar no bando, e eu acredito que uma hora ou outra ela vai fazer parte do bando, mas acredito que isso só vai acontecer de fato na guerra final, quando quebrarem as fronteiras de Wano, e aí sim ela se unir ao bando ali, e talvez fazer uma viagem, mas isso vai ficar lá pro final, provavelmente. Então isso já me deixou feliz, porque de uma forma ou de outra ela vai participar do bando em algum momento, mas assim como o Momonosuke, Vivi, entre outros que participaram, vai ser aquele companheiro honorável, né? Tipo, a gente tem aquele companheiro lá e tal. Me deixa triste? Me deixa um pouquinho, porque eu queria muito ver ela no bando, mas faz nexo que ela fique no país de Wano, visto que os samurais não foram nem páreo ali pro Touro Verde, então, bom, ela foi uma das personagens que conseguiu bater de frente até com o Kaido. Pelo menos, bater de frente em um certo estágio. O que já ajuda pra caramba pra enfrentar, por exemplo, um almirante ou outra pessoa que venha surgir ali tentando dominar o Wano.
Legal que o Sanji ficou bem desanimado, não sei se vocês perceberam nessa parte do capítulo, quando ele pega e fala Yamato-chan, já queria mais um ali no bando, né? Mas bom, ela não vai entrar. Eu gosto muito dessa parte também, porque o Marco, ele vai se despedir ali do Luffy, ele diz que o Ace teria muito orgulho dele, ele fica todo feliz, e essa parte é muito legal do Luffy agradecendo, porque me remeteu lá ao Ace, o quanto o Marco acabou ajudando ali o Luffy, então foi uma parte assim mais sentimental assim desse flashback que eu adorei. Bom, depois disso nós vamos para a parte mais incrível desse capítulo, porque nós vamos para o Calm Belt na Amazon Lily, e está lá a Boa Hancock peitando todos os marinheiros, apareceu um monte de marinheiro ali pra lutar, e pior que isso, veio a nova arma da marinha, que são os serafins. Meus queridos, esses bichos estão estralando lá na Amazon Lily. A Boa Hancock, ela conseguiu lidar com a maioria das pessoas ali, porém agora chegou o momento dela se juntar aos Mugiwaras e se casar de vez com o Luffy, pra ela ser protegida por ele, né? Não tem como, gente, porque a bicha tá lá, mesmo no Calm Belt, que é um lugar onde é cercado por reis dos mares, que são aqueles bichos monstruosos dos mares, mesmo assim a marinha tá lá atacando, tá fazendo de tudo pra atacar, tá entregando ali os serafins, e a gente vai ver algumas semanas antes o que aconteceu. E gente, putz grila, apareceu a marinha junto com o Kobe, foram atacar ali a Boa Hancock, eles chegaram até a pedir ali, pô, Boa Hancock, se entrega que aí a gente para de atacar, né, e tudo mais, e mano, pra que ela vai se sujeitar a alguém, né? Só que quem foi pra lá foram também os serafins, e esses serafins são os novos pacifistas. Todos eles têm uma aparência ali do que parece ser dos Chichibukais, misturado com a saga dos Lunarianos, juntamente com aqueles raios que o Kuma soltava e que também o Kizaru soltava. Então, mano, que bicho apelão do caramba, ele tava batendo em todas as mulheres ali da Ilha das Mulheres e, mano, estava trucidando. Um dos serafins tem a aparência mais ou menos do Mihawk e parece utilizar os mesmos golpes do Mihawk, enquanto o outro parece utilizar os mesmos golpes do pacifista e talvez tenha ali um genes um pouquinho da Boa Hancock. Pelo que eu percebo, todos os Chichibukais, eles quando entraram como Chichibukais, o governo fez algum tipo de experimento com eles, ou analisou de alguma forma todos eles, ou pegou algum tipo de genes enquanto eles estavam escondidos, porque eu duvido muito que o Mihawk, ao se tornar um Chichibukai, ele tenha se sujeitado a dar o seu sangue ou alguma coisa desse tipo. Talvez em alguma das suas batalhas eles foram lá catar esse sangue, entregaram pro Vegapunk, e aí ele criou esses serafins, que são basicamente também crianças. Então nós vemos ali crianças, eu acredito que não foram pessoas que foram alterados os seus genes, acredito que sejam robôs com genes ali de humanos, e é como se fosse uma criação de um próprio humano. Bom, e se não bastasse só os serafins ali atacando juntamente com os marinheiros, que nem estão fazendo nada, só estão com os barcos ali, porque o serafim faz todo o trabalho que precisa, né? O Barba Negra acaba aparecendo pra querer roubar a Akuma no Mi da Boa Hancock. Mano, o cara já chega lá, começa a jogar ali o poder da Gura Gura no Mi ali pra estraçalhar o mar, o que chamaria muito a atenção do Rei dos Mares, e com isso, né, a marinha iria se lascar. E aí o Kobe tenta negociar com a Boa Hancock, só que ele não tinha visto o Barba Negra. O Barba Negra acaba chegando ali no local, porém ele acaba sendo atingido por um dos serafins, e ele teve que usar o seu hack do armamento para poder se proteger do mini Mihawk ali de pacifista que foi o atacar. Ele utilizou ali o seu Black Hole para poder lidar com aquele serafim, e aí eu fico na dúvida, será que aquele serafim foi levado nesse Black Hole, ou então ele só utilizou esse Black Hole e conseguiu se proteger do serafim? Porque depois não é mais mostrado esse serafim de carinha de Mihawk, e talvez ele possa ter levado um pacifista junto com ele e ao lado o Kobe, porque o pacifista responde às ordens do Kobe. E aí que vem o detalhe, o serafim pode ser um ser que evolua, e se o Vegapunk o criou para ser um ser que possa evoluir, em algum momento ele vai pensar como um humano, e talvez ele acabe não acatando mais as ordens dos seus comandantes da marinha. Já pensaram nessa possibilidade? A gente vê muito isso nas histórias com inteligências artificiais e tudo, e como o serafim ele é um avanço dos pacifistas, quem sabe se ele não for de fato um robô, ou que ele seja um robô muito inteligente, ele consiga evoluir a tal ponto que ele se volte contra a própria marinha. Eu acredito que vai ser na mesma ordem de todos os Chichibukais. Então,
Então talvez tenhamos um Serafim do LoL ou um Serafim do Mihawk, todos com as suas inspirações de quando eram crianças. E com o tempo, talvez eles possam crescer. Nós vemos outra coisa também, como o Barba Negra notando que o Serafim, tipo, tem a aparência de um Lunariano, e ele tem essas informações, porque a gente sabe que ele era um cara que é assíduo da leitura, então ele sempre leu sobre aquilo, então ele conhece muita coisa aí sobre o mundo de One Piece, e eu acredito que se ele fosse mais trabalhado pelo Oda, ou seja, se ele tivesse mais aparições, nós teríamos muitas informações ricas sobre o mundo de One Piece. Bom, a força do Serafim é incomparável, né? Tanto que o bicho consegue cortar um pedaço da ilha inteira e faz o Barba Negra ter que se virar de uma outra forma. É então que a Boa Hancock tá ali lutando, ela consegue utilizar ali o seu poder para poder paralisar a Catarina Devon e o outro maluco que agora eu esqueci o nome, que são um dos comandantes ali do Barba Negra, paralisa outros marinheiros ali também, sobra só o Kobe, só que aí aparece o Barba Negra, segura no pescoço dela assim, mano, com toda a imponência falando, eu vim para roubar o seu fruto. E qual é o objetivo dele de roubar o fruto dela? Porque todos no bando do Barba Negra são feios. Com isso, logicamente, os poderes da Boa Hancock não iriam ser úteis para o bando dele, porque ninguém cairia ali naquele golpe da Medusa. Porque todo mundo só cai no golpe da Medusa porque a Medusa é uma mulher super atraente, muito bonita, a mesma coisa da Boa Hancock. Outra coisa legal de saber é que o poder dela, ao contrário do que eu imaginava, porque vocês lembram da Sugar? A Sugar, quando ela desmaiava, o poder dela se desativava. Só que no caso da Boa Hancock, para você desativar o poder dela, só ela pode desfazer de fato. E se matarem ela e roubarem o seu fruto, também não tem como desfazer ali a sua petrificação. Ou seja, que fruto apelão. Talvez tenha até outros mistérios acerca desse fruto, porque o Barba Negra foi correndo direto pra ele, e a gente sabe, quando o Barba Negra tá correndo direto pra algum objetivo, é porque aí tem coisa. Ele correu na Yami Yami no Mi, ele correu pra cima do Barba Branca pra poder roubar a Gura Gura no Mi, e creio eu que ele queria roubar essa fruta pra ele mesmo. Mas ao perceber que não seria útil pra ele, e que a Boa Hancock nunca iria se sujeitar aos seus planos, ou então se unir a ele, logicamente ele falou, só me resta matar você logo, né, minha filha? E é aí que ele vai pra matar ela quando aparece o Rayleigh. Mano, que presença do cara, hein? Só que o cara apareceu, mesmo com toda aquela pompa, ele apenas conseguiu negociar com o Barba Negra. E bom, eu acho que ao negociar com o Barba Negra, pela sua grande influência, levando o Kobe e alguma coisa em troca, como o próprio Serafim, que eu tô teorizando que ele levou junto àquele Serafim do Mihawk, o Barba Negra foi levar ele pra ilha Ratinosso, que é onde ele tá hospedado, e até ele diz, o Barba Negra, que o Kobe o ajudou no incidente de Rockport. Pra quem não sabe, o Kobe é considerado um dos comandantes ali que é herói de Rockport, porque ele protegeu as pessoas e papapá. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Não parece que ele se uniu ao Barba Negra, mas que as tratativas dele, as lutas que ele teve ali, enfraqueceram o Ochoko, que era um ex-comandante, ao que a gente é informado, do Rebek, e com isso o Barba Negra conseguiu dominar a ilha Ratinosso e tomou conta para si próprio. E bom, embora o Barba Negra tenha ficado com muito medo, aparentemente, do Rayleigh, eu acredito que o Barba Negra, sendo um personagem inteligente, ele preferiu negociar do que lutar contra ele. Porque mesmo que o Rayleigh tenha dito que ele não seria páreo para lidar com o Barba Negra, eu acredito que a negociação teve que ser muito boa para que ele conseguisse fazer com que o Barba Negra saísse daquela ilha, e talvez através dessa negociação o Barba Negra percebeu, pô, eu não sou bonito, não adianta eu querer roubar a fruta da Boa Hancock. Vou para outro objetivo, aproveito e pego um Serafim comigo, juntamente com o Kobe, que pode controlar esse Serafim, e talvez aí nós tenhamos uma união da ciência com o próprio Barba Negra, tentando até, quem sabe, replicar, ou então usando esse Serafim ao seu próprio benefício. Já imaginaram essa possibilidade? Então guarda aí na cabeça, porque eu acho que isso pode acontecer. Bom, é mostrado pra gente de novo os dias atuais, é mostrado pra gente quem era a imperatriz da Amazon Lily antes, que era a Shaki, que é a mulher lá do Rayleigh, e eu gostei bastante, né? Que tipo, pô gente, a gente queria tanto saber mais sobre essa personagem e ela era uma imperatriz e que ficou perdidamente apaixonada pelo Rayleigh, provavelmente. É por isso que ele tem tanta moral na Amazon Lily. E acredito que a antiga imperatriz, aquela veinha que tem lá, ela só não se apaixonou por nenhum homem, ou então não conseguiu casar com nenhum homem porque ela era feia mesmo. De toda forma, a gente termina o capítulo com todo mundo informando ali que o Kobe foi sequestrado, e ali se encerra o capítulo. Mostrou também as recompensas do Barba Negra, né, que é 3 bilhões 190
999, alguma coisa assim, é bastante coisa, e da Boa Hancock, que é 1.900.000.000 e pouquinho. Gente, teve muita informação nesse capítulo, eu adorei esse capítulo demais, assim, teve muita coisa que eu gostei, muita informação, e eu achei legal que o Oda, ele deu um plot twist pra muita coisa. Ele mostrou a Boa Hancock, mostrou o Kobe, mostrou o incidente, tem muita coisa ainda pra acontecer. O Oda, ele tá misturando bastante coisa ali, os Chapéus de Palha, ao mesmo tempo o Sabo, o que tá acontecendo ali com os revolucionários, ao mesmo tempo lá Mary Joás, ao mesmo tempo agora também o Barba Negra e todo mundo ali. Vai ter o LOL e o Kid provavelmente pra mostrar em algumas histórias de capa, que eu acredito que o Oda vai utilizar novamente. Então a gente tá vendo que várias coisas estão se expandindo. Talvez seja isso um problema se o Oda não souber amarrar, mas como ele sempre amarrou tudo muito bem, eu tô curtindo bastante essa nova empreitada, principalmente na parte dos Serafins, que eu tô muito curioso para saber como o Vegapunk fez isso e como os Mads, né, que era ali um antigo projeto do governo, onde nós tínhamos o Judge, o Queen, todos eles trabalhando praticamente todos juntos, então todos os cientistas ali foram separados, mas o Vegapunk continua construindo e se aproveitando de todas as pesquisas que eles tiveram nesse tempo todo. Eu acredito que os Serafins vão ser tipo inteligências artificiais e ao mesmo tempo, claro, robôs, e por isso eu acredito que eles podem evoluir, podem até crescer, né, ter tamanhos humanos de verdade. E eles só estão pequenos agora porque eles acabaram de ficar prontos, mas eles vão crescer como humanos. Vão funcionar basicamente como se fosse um androide, né, não seria exatamente um robô. E eu gostaria muito de saber o que vocês acham sobre isso também. Foi um bom capítulo de One Piece, eu gostei bastante, teve muita informação, muita coisa acontecendo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo, espero sua teoria e fui, valeu!